Por que falar de simplicidade? Onde que está a importância da simplicidade na vida daqueles que creem em Deus Todo-Poderoso? Porque a essência do reino de Deus é simples. A essência do reino, aquilo que Deus projetou para as nossas vidas, para que Ele tem para nós, é simples. E começa como... Vamos lá, quem tem uma Bíblia aí, gente, lê, vamos ler Gênesis 1:31, vamos lá. Quem quer? Levanta a mão que eu levo o microfone. Quem é o corajoso? Também vai sem coragem também. Levanta a mão aí, o que vai ler Gênesis 1:31. Vamos lá. Tá aqui? Pronto? E Deus viu todas as coisas que Ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde, a manhã e o sexto dia. Olha só. Depois de 6 dias trabalhados, o Senhor olha para tudo que Ele criou, tudo que está na face da terra. E Ele fala, eis que tudo é... Qual foi o conceito? Bom. Eis que tudo é simplesmente bom. Gente, tudo que Deus fez foi simples. No nosso conceito, vocês acham que é simples? Vocês acham que é simples criar um firmamento com todos os astros, estrelas? Não é. Você acha que é simples criar toda a cadeia de vida que tem embaixo do mar? É. De todo ser que respira sobre a face da terra. Mas Ele olhou para aquilo pronto, obra da mão dEle, e falou assim, olha, tá bom, tudo é muito bom. Por que será que no conceito de Deus, depois de trabalhar 6 dias, e se a gente pega a realidade do trabalho, do cronograma de Deus, da cronologia de Deus, um dia para Deus é 1000 anos para nós. Então, Ele teria trabalhado quantos anos, gente? 6.000 anos? É isso? Para nós, para Ele, 6 dias. Aí Ele pega tudo aquilo, olha aquilo e fala assim, está tudo muito bom. Isso demonstra a simplicidade dos olhos de Deus sobre tudo que Ele faz. Levando nesse sentido, no conceito da simplicidade do reino, que é isso que eu quero que a gente memorize, que a gente interiorize. Quando Jesus estava caminhando no ministério dele, ali depois que ele passa daquela cena que ele encontra as crianças, né? E aí os discípulos tentam separar as crianças dele, e ele fala, não, deixai vir a mim as criancinhas. Depois desse momento, há um homem, Jesus se afasta da multidão, e no caminho chega um homem diante de Jesus e fala, bom mestre. Quem se lembra desse homem? E ele olha para esse homem e fala, bom é o meu Pai. Olha novamente, o reino de Deus mostrando o quê? A essência da criação. Jesus fala, não, eu não sou bom não, bom é aquele que está lá em cima. É aquele que fez. Quem faz uma coisa boa, geralmente é o que? Bom, né? Quando Deus olhou a obra da criação dele, falou assim, que tudo é muito bom. Partiu de quem, gente? Da essência de quem? Quem foi o Criador? Quem é o nosso Criador? Se Ele nos criou a imagem e semelhança dele, logicamente nós somos o quê? Bons. Mas hoje em dia, né, no conceito da complexidade da nossa existência, às vezes nós nos destacamos, nos deslocamos daquilo que é a essência de Deus nas nossas vidas. E aí a nossa vida interior começa a ficar complexa. No livro de C.S. Lewis, né, o Cristianismo Puro e Simples, um dos conceitos dele, ele tem um capítulo só de conceito de religião, de moral, e ele fala tudo que é do reino de Deus, é o quê? Está intensamente interessado na conduta certa, no jogo limpo, na boa fé, honestidade, veracidade, porque Deus que servimos é um Deus bom. O Evangelho traz isso para a gente. Quando Jesus chega perto daquelas crianças e fala, olha, quem é minha essas criancinhas? Porque deles é o reino de Deus. O que ele está falando? Eles, ainda pequenos, guardam a essência dele
A simplicidade. Quando nós começamos a crescer, né, a alcançar a maturidade, o próprio mover do mundo secular nos enche de situações que geram complexidade. E como que a gente vai tratar essas complexidades da vida naquilo que Deus quer que nós sejamos? Marcos 10, 18 é a passagem. Eu queria que alguém lesse a passagem inteira. Quem tem pronto aí? Marcos 10, 18. Eu vou fazer isso, tá, gente? Prepara a Bíblia aí, quem tem a Bíblia no celular, para a gente ir lendo os textos. Amém? Aqui tem. Vamos lá. E Jesus lhes disse: por que me chamas bom? Não, ninguém é bom senão um que é Deus. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida? Olha só, qual foi a pergunta do homem que chegou ali? Que farei para herdar a vida eterna? Nessa pergunta, entre a pergunta que aquele homem fez e o que ele começou a dizer para Jesus, Jesus foca em quê, gente? Na primeira parte, foi? Bom é o meu Pai. Geralmente, quando Jesus se aproximava de alguém, ele perguntava: o que quer que eu te faça? Ele queria que a gente gerasse, né, a consciência, desse nome à nossa necessidade. Jesus sempre fez isso. Jesus sempre provocou na nossa consciência um conceito. O que você precisa? O que você não precisa? Qual é o seu pecado? Não foi assim, gente? Na pedagogia de Jesus? E nesse momento ele não foca na pergunta. Ele foca naquele primeiro momento da frase daquele homem. Quando fala: bom mestre. Porque ele queria, a resposta da primeira parte dessa pergunta está inteiramente ligado à própria pergunta. Pode repetir a pergunta para nós aí? A chave do que ele disse da primeira parte era a herança da vida eterna. É a simplicidade do reino. O reino de Deus é baseado e fundamentado na simplicidade. Vamos passar para a próxima figura, por favor? Olha só, eu fiz uma comparação bem simples. Um instrumento simples que é uma cadeira dessa. Uma cadeira na formação física dela, né? Ela é complexa, olha lá, a lente da complexidade, ela remete à constituição dos elementos, e aí o elemento muda conforme a luz. Se você põe uma cadeira no escuro, você põe uma projeção sobre ela, ela tem uma característica diferente. A visão cientista da cadeira é formada por átomos, moléculas, refração de luz, uma análise extremamente grande e complexa. Quem concorda comigo? Qualquer elemento físico, né? Qualquer elemento físico. É sim ou não é, gente? Estão comigo? Mas quando a gente olha para aquilo que é diário, para aquilo que é necessário, a gente põe os olhos simplesmente nessa necessidade. A cadeira tem que servir para quê, gente? Para sentar. Com o propósito ao qual ela foi criada, não é? Não é isso? O que interessa para nós? É a complexidade da formação do elemento físico ou o propósito? O propósito. É exatamente isso. O que interessa para a nossa vida? A complexidade dela, da nossa constituição biológica, física, material, filosófica, cognitiva. O que interessa para nós? É tudo isso ou é o propósito que Deus nos chamou, para qual nós somos criados? Mas aonde a gente se perde? Aonde a gente se perde? É no propósito? A gente se perde do propósito, mas não no propósito. Concorda comigo? A gente se perde na complexidade. Outro dia eu tenho um grupo de mulheres, né?
GR, só para mulheres. E nesse dia nós conversávamos sobre a complexidade do mundo de hoje em dia. Quem tem a impressão de que a gente está dentro de um trem louco, que é a vida, e alguém está acelerando demais esse trem? Não é só eu que tenho isso. E aí a gente falava sobre isso com essas mulheres. Todas elas sentem, principalmente as que têm filhos pequenos, né? Elas falando, gente, aonde que é que eu aperto para o trem diminuir a velocidade, para eu apreciar a paisagem que está passando na janela? Não é assim, gente? A vida hoje é assim. É ou não é? Ou sou eu? E pode ser para jovem, pessoas mais maduras, crianças. A vida está tão acelerada. Isso é o cumprimento da palavra de Deus também, né, gente? A palavra de Deus diz que o que nos últimos dias o tempo seria acelerado para que a gente suportasse as dores, não é assim? Não é assim? A impressão é essa. O que eu escuto hoje em dia é que não dá tempo para você cheirar o filho, para você sentar com o filho, dar comida na boca dele. Hoje é tudo tão acelerado. Ao mesmo tempo que você está levantando ali, a semana já acabou. Você levanta na segunda-feira, a semana já acabou na sexta. A complexidade da vida nos envolveu. Ela nos envolve, mas ela nos corrompe também. Porque a gente é obrigado a tratar, a se envolver nesse contexto da velocidade do rio da vida. E isso nos rouba do quê? Da essência da nossa criação. Mas o que fazer quando a gente está envolvido nisso e não tem jeito de parar? Tem jeito de parar, gente? O que vocês acham? Tem jeito de não se envolver hoje com a complexidade? Mas existem situações que a gente pode criar para resgatar a essência da nossa natureza. E qual é a essência da nossa natureza? Vamos passar para o próximo tema. Olha lá. O contraste da oração de uma criança nova, né, do pequenininho, o frescor dessa oração e o excesso de bagagem que nós vamos gerando à medida que a gente vai vivendo. Olha só, a criança, eu coloquei como matriz uma bagagem, vocês vão entender. A criança, no frescor dos seus dias, não tem conceitos engessados. Por quê? Todos os conceitos para ela são o quê? Frescos. Tu concorda comigo? São recentes, são maleáveis. Aquilo que você diz para uma criança várias vezes, ela vai conceber como a verdade dela. Sim ou não, gente? Até o próprio exercício de andar, gatinhar, brincar. A dimensão do estado interno dessa criança. Qual que é a dimensão? Uma criança tem muito ou pouco, gente? O que vocês acham? Ela carrega muito ou pouco? Nos primeiros anos de vida, vamos pegar uma criança até 3 anos de vida. O que ela tem acumulado de conhecimento é mais ou menos do que uma pessoa jovem de 25 anos. O que vocês me dizem? Menos. Então o conceito da bagagem dela, do estado interior, ainda é menor. E o adulto, gente? Na circunstância da vida, é isso que eu falei para vocês. E eu preciso dizer para vocês, nesse estudo de simplicidade, que nós estamos vivendo. Eu não sei se vocês conhecem, nós temos uma mulher de Deus, né, Launice Milhões, e há pouco tempo eu vi um estudo dela, do calendário hebraico, chamou atenção. Ela falou que em 2020, nós entramos na década das muitas vozes. Vocês se lembram que 2020 foi o ano da pandemia também? O que aconteceu com os nossos relacionamentos? Foram diminuídos, relacionamentos presenciais. E o que cresceu, gente? Aquilo que era virtual, as vozes virtuais. Eu não vou nem falar de plataforma, mas as vozes virtuais. Porque a gente ficou cerceado desse relacionamento na igreja, da simplicidade de sentar, de olhar no olho, de sentir o cheiro, de sentir o calor humano. E a gente precisou o quê?
dar credibilidade e atenção ao excesso de vozes que começaram a surgir, da complexidade dessas vozes. E nesse estudo ela fala que de lá para cá, isso tem sido acrescido, o crescimento é exponencial. Isso ela estudando o calendário hebraico, a visão daquele dos tempos. E eu achei muito interessante porque é exatamente isso. Hoje a gente tem tantas vozes falando aos nossos ouvidos que a gente precisa fechar algumas vozes. Se a gente quiser conservar a essência, nós precisamos calar algumas vozes. Nós precisamos simplificar aquilo que a gente está ouvindo. E o que a gente precisa ouvir? O que vocês acham? O Criador, aquele que nos fez, que fala que a nossa essência é simples. E aí o que diz a palavra? Aí, vamos passar para o segundo conceito. A criança carrega nela a simplicidade, transporta apenas o que consegue, o quê? Conceituar. Por que a criança tem medo quando ela é exposta em alguma coisa que ela não conhece? Ela fica vulnerável. Porque ela não tem informação daquilo que ela está vendo ainda. E aí o que acontece na natureza de uma criança? Por que Jesus fala, traga ela para mim? Porque ela é o reino de Deus. A visão dela, o conceito dela, natural dela, é simples. Ela vai pedir aquilo que ela vê, aquilo que ela entende, né? Se ela tem fome, ela vai chorar por causa da fome. Se nós temos fome de Deus, nós precisamos chorar por esse alimento. Se nós temos sede de Deus, nós precisamos chorar, suplicar por esse líquido, por essa fonte que é a nossa vida, que é o próprio Cristo. Que se Deus deu por nós, é a fonte da vida. E aí, caminhando mais um pouquinho, a bagagem da criança, a dimensão da bagagem do adulto e a dimensão da bagagem da criança, no último quadro, a criança não carrega bagagem. Mas nós temos o quê? Carregar excesso de conhecimento, experiências e hábitos. Não vamos nos deixar nos confundir. Gente, estudar é muito bom. Conhecer as coisas é maravilhoso. Se aprofundar é bom demais. Mas C.S. Lewis também tem uma frase que diz assim: o quanto você tem te possui, te pesa. Eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer. A nossa essência é curiosa, não é? A curiosidade é natural da nossa essência. Mas o quanto isso está nos levando para longe daquilo que o próprio Cristo nos fez, o próprio Deus nos fez. E aí, quando o nosso coração está contaminado de excessos, tiramos o plano da simplicidade dos nossos corações. E aí, o que acontece? É a quebra da nossa essência. Nós somos partidos por conceitos, por valores, por priorizar. A gente precisa ligar um alerta. Aonde que está a luz e a nossa prioridade? No mundo daqueles que vivem com o Senhor. A palavra de Deus diz que nós precisamos fazer uma diferença nesse mundo. É assim ou não é, gente? Ele tem um propósito para nós. O maior de todos os propósitos, segundo a palavra de Deus, é o quê? Ide por toda parte, o quê? Pregar o evangelho. Por toda parte é o quê, gente? É sair em nação. Amém para aqueles que têm chamado para ser missionário. Mas se a toda parte que você tem na sua vida é a sua casa, é o seu trabalho, é o seu vínculo relacional, o seu ciclo de amizade, essa é toda parte para onde você vai levar o evangelho. Próximo imagem, por favor. Olha só. A ilusão da aquisição, né? Nós somos motivados, gente. Nós somos compelidos a adquirir conhecimento, a própria formação secular do indivíduo é assim. Criança com 5 anos vai para a escola, sim? A maioria, né? Com exceção daqueles que educam as crianças em casa. Mas também começa a acumular o quê? Conhecimento. Daqui
vamos dizer, por volta da adolescência, você já começa a acrescentar o quê? Conceitos. Você já começa a criar os seus próprios conceitos. Ou suas próprias decisões aqui que você está vendo. É assim ou não é, gente? A maturidade nos exige isso. Né? Olhar para aquilo e dizer aquilo ali é verde, aquilo ali é marrom, e eu prefiro misturar o verde com o marrom. É assim ou não é? Ou então eu vou seguir o marrom, porque eu me identifico com o marrom. Essa é a natureza humana. A gente vai amadurecendo, vai criando possibilidades cognitivas, de junções de ideias, e vai formando os nossos próprios valores, as nossas próprias decisões. E ao passo que a gente vai crescendo, começa a assimilar o quê? Eu não preciso só ter. Eu preciso o quê? Mostrar que eu tenho. É assim ou não é, gente? A natureza humana. Passado um pouco, essa necessidade de acumular, e às vezes nem é uma necessidade, é uma imposição. Eu tenho um neto de 8 anos, que uma coisa que ele não gosta é de ir para a escola. Ele até gosta de ir para a escola. O dia que tem recreação, tem futebol, mas estudar não é com ele. A gente vai descobrir uma hora, né? O método de alcançar essa curiosidade dele. Ele adora dirigir um carrinho veloz, um patinete elétrico. Mas ele fala, eu não gosto de estudar. E ele estuda com, assim, né, com muita dificuldade. Não é prazer. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque chega uma hora que o conhecimento torna-se o que, gente? Um fardo. É assim ou não é? A gente caminha para conhecer, mas chega uma hora que aquilo que a gente adquire de conhecimento gera o quê? Peso, gera responsabilidade. Tudo que é obrigação que a gente assimila, a gente tem um dever, é assim ou não é? De responder conforme aquilo que a gente recebeu. Ou é só comigo? Se eu aprendo a cozinhar, que as pessoas descobrem que eu sei cozinhar, alguém vai me chamar o quê? Para cozinhar. Ah, Cristina cozinha bem. Vamos lá. Vamos. Eu nasci no Mato Grosso goiano, gente. Bem na divisa ali entre Goiás e Mato Grosso. Então o que a gente come? Piqui, né? E aí, Cristina sabe fazer um arroz com piqui. O meu conhecimento me atribui o quê? Responsabilidade ou obrigações. Mas eu também sei fazer, gente, um pintado ensopado. Pintado é um peixe do Rio Araguaia. A cozinha mato-grossense, ela tem muito a ver com a cozinha indígena, né? E a gente faz a mujica cuiabana, que é um ensopado de peixe com caldo de mandioca, que é uma delícia. E eu faço isso muito bem. Aprendi nos acampamentos na beira do Araguaia, né? Essa foi a minha infância. Minha mãe pesca até hoje, com 88 anos. E eu aprendi a fazer esse peixe. E eu faço bem. Quando tem oportunidade, quem vai fazer o peixe? Aquela que aprendeu a fazer o peixe. Vira uma obrigação. Toda vez que tem um pintado, um surubim, eu prefiro um pintado que ele é menorzinho, o surubim já é grandão. Quem vai fazer? Vocês estão me entendendo? E aquilo que você adquiriu como experiência. Tem algum mato-grossense aqui, gente? Tem algum goiano aqui? Uhul! Vocês sabem o que é piqui, né? Pronto. Mas aquilo que eu ganhei como conhecimento, que naquela hora foi um prêmio, uma outra hora vira o quê? Obrigação. É assim ou não é? Esses últimos dias, o Senhor tem falado muito comigo. Eu até ministrei na quinta-feira no GL sobre dons e unção. Quando nós recebemos um dom de Deus, quem sabe aqui que o dom é irrevogável? Ele não retira. Ele não retira. A gente pode perder a habilidade quando a gente se distancia da fonte de qual foi concebido o dom. Hein? Se a gente recebe um dom de Deus e a gente está longe de Deus, esse dom, o quê? Ele empalidece. Né? Mas eu estava falando isso para as meninas. Tenha cuidado para não se mover pelo dom. O dom é fruto, mas não é a árvore.
Às vezes a gente ganha o resultado da árvore e se move por aquilo. Tudo que nos é dado, também nos é o quê? Cobrado. A gente precisa se assentar sobre a sombra dessa árvore o tempo inteiro. João 10:10 fala exatamente disso. Estarmos ligados o quê? Na árvore. Todo o reino de Deus, ele funciona plenamente no equilíbrio sobrenatural, no equilíbrio de origem original. A Lua, a gente viu, né, a NASA agora voltando de uma grande expedição, né, a Lua ali, ao sistema, todo o sistema, ele funciona direitinho. Se você estuda o sistema, você consegue se mover nele. Sim ou não? Vou falar. Se eu soltar meu celular aqui, ele vai para onde? No chão. Se a gente entende o sistema, a gente sabe se mover nele. Então, se você conhece o reino, você se move com habilidade no reino. E a gente precisa ter ideia de que toda essa loucura desse trem que passa a 300 km por hora e que a gente quer parar para apreciar a paisagem, que esse trem é chamado vida, a gente precisa saber que esse trem está ligado lá na origem. E a gente precisa puxar a cordinha do freio. Aonde que eu vou pedir puxar essa cordinha do freio? Para ficar livre disso. Aonde que vocês acham? Vamos chegar lá. Próxima imagem, por favor. Olha lá. Vamos lá aos nossos leitores de Bíblia. Salmo 100, versículo 5. Levanta a mão aí, gente, que eu vou com o microfone. Tantas mãos levantadas. Peraí, calma. Vamos lá. Vamos lá, gente. Achei um ali. Salmo 100, verso 5. Abriu? Tem alguém aí pronto? Tem? Que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aqui fala exatamente da essência do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela se propaga de geração em geração. Próximo versículo. Esse versículo de Salmo 100 fala o quê? Da confiança de uma das âncoras da nossa alma, das âncoras da nossa vida. A vida sossegada. 1 Timóteo 2, 1 ao 3. Vamos lá, gente. Leia aí. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, nosso Salvador, gosta disso. Olha só onde está o mistério. Esse versículo 1 fala que nós devemos ter uma vida de quê? Oração, suplicação de graça. Isso, gente, nós vemos? Para que o quê? Para que nós tenhamos uma vida sossegada. Uma vida simples. Uma vida tranquila. Em favor de quê? De autoridade, em favor dos outros. Para que haja paz. Para que haja quietude, para que haja sossego. Esse é um dos fundamentos. A vida sossegada. Como que a gente vai ter uma vida sossegada nesse trem-bala? O foco no alvo. Filipenses 3, do 13 ao 14. Vamos lá, gente. Quem for ler ali, vai ler em voz alta, que eu preciso abrir um outro texto aqui. Vamos lá. Mas uma coisa que fala é que, esquecendo das coisas que atrás tive e avançando para as coisas que eles não queriam ser, eu sigo igual logo. Eu me da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo fala do que, gente? Deixar algumas coisas para trás. Nós precisamos ter consciência do que aquilo que carrega a gente precise jogar no chão em determinado ponto da vida.
Amém? Fazer um reset, né? Quando a gente desce nas águas do batismo, a gente zera ali ou não zera, gente? A Bíblia fala que nós, quando somos batizados, somos o quê? Nova criatura. E vocês sabem que antes do batismo, a nossa figura do batismo tem essa simbologia. Porque antes do batismo, nós andamos assim sobre a face da terra. Nós somos um ser vivente, ser movente. A nossa figura antes do batismo é isso. É a figura do ser humano. Mas para que nós possamos batizar, nós precisamos o quê, gente? Ser inclinado até embaixo das águas. Sabe o que esse exercício significa? A vida e a morte de Cristo. Nós somos seres viventes, descemos ao sepulcro como Jesus Cristo e voltamos o quê? Lavados e novas criaturas, perdoados pelo sangue do Senhor. Esse é o simbolismo do batismo. E a palavra de Deus diz que nós precisamos deixar o quê? As coisas que não interessam para trás. A gente precisa parar de vez em quando e rever e ver o que nós estamos carregando. Lembra daquela figura ali do excesso de informação, do excesso de carga? Precisamos gerar, jogar isso no chão várias vezes na nossa vida. Várias vezes. Às vezes é um curso que a gente fez sem perguntar a direção de Deus, e aquilo acumulou conhecimento que você nunca mais vai usar. O que a gente vê hoje, eu sou advogada, fiz direito, né? E advogo. E eu vejo assim, entre os amigos, muita gente que deixou o direito para trás. Hoje tem gente fazendo arte, tem gente cuidando de outras situações, empresários. Porque a gente, quando é jovem, a gente é impelido, compelido pela estrutura educacional a fazer uma opção de curso de graduação, não é isso? E às vezes a gente não tem maturidade para fazer essa escolha. E aí a influência do meio, né? Eu vejo assim, na minha família nós somos 5 irmãos, 4 são advogados. Uma é psicóloga, uma salvou. Brincadeira. Mas eu falo da influência, né? A gente leu aqui, em Timóteo fala de legado, de transferência, de geração em geração. Isso é influenciado, nós somos influenciados, ainda que a boca não abra para falar dessa influência. Ainda que nosso pai não diga exatamente o que a gente quer fazer, que a gente tem que fazer na idade de 17, 18 anos, mas a gente acaba escolhendo aquilo que está no coração dos pais. Nós precisamos realmente escolher o que está no coração do nosso pai, mas do nosso pai. Amém? Porque se chegar lá na frente, você se identifica, chega uma situação na sua vida que você fala assim, não, essa profissão que eu escolhi, tá bom, se você é jovem, dá tempo de refazer, né? Mas se você chega na hora de ter umas centenas de responsabilidades, centenas de situações que você precisa sustentar com aquilo que você ganha, você não pode mais abrir mão. Concordam? E aí você começa a carregar peso de situações que não eram suas, ou pelo menos você não as quer mais. O próximo vídeo, a próxima imagem, por favor. Aí a gente vê que a origem da nossa complexidade de vida, o projeto divino, com tamanha simplicidade Deus nos constituiu. Gente, lê aí. Gênesis, esse é importante. Gênesis 3:19. Tá pronto aí? Tem uma mão aí, gente? Quando a sua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dela tu foste tirado, porque do pó tu és e ao pó tu retornarás. Duro isso, né, gente? Tudo aquilo que a gente carrega, acumula, vai para onde? Naturalmente falando, para o pó de novo. Porque a bagagem que a gente fez, formou, ela não vai com a gente. Mas o que vai, o que nós vamos carregar para depois que descermos? Para depois da morte? O que a palavra de Deus diz? Que uma vida ganha para o Senhor são multidões de pecados apagados. Esse caminho, caminhar
no conceito do reino é que vai nos dar resposta para quando a gente não estiver mais aqui. As pedras preciosas que vão estar na nossa coroa, na Nova Jerusalém, vai depender não daquilo que a gente acumula, não da nossa graduação. Não, novamente vou dizer que eu sou mestre em relações interculturais pela Universidade de Lisboa. Eu gosto de estudar, gente. Foi traumático esse mestrado, porque foi bem na época da pandemia, não pude ir para Portugal. Eu estou falando não é de não estudar, é de não dar a importância e carregar o peso daquilo que você adquire no período da sua vida. Gênesis 3,19 fala assim, olha, do pó eu te constituí e do pó você vai voltar. Existe um processo, a própria mão do Senhor nos moldou do pó. Ele trabalhou em nós, a essência dele. Ele colocou a mão dele no nosso projeto. Nós somos valiosos demais para perdermos o propósito, para quebrarmos a nossa essência. Próximo imagem, por favor. O peso das nossas astúcias. Antes que percebamos, estamos o que, gente? Envergados por fardos, ocupados demais buscando cumprir obrigações que nos impomos e que nos impõem. Nós precisamos ter a liberdade de dizer não para determinadas coisas. Próxima imagem, por favor. Meu tempo está acabando. E aí a gente se depara com um falso diagnóstico da modernidade. Ausência de tempo. Culpamos o ambiente complexo e as diversas demandas exteriores. Thomas Kelly fala assim, a verdadeira explicação da complexidade não é exterior, mas é interior. O exterior vai continuar fazendo barulho, gente. O exterior vai continuar nos requerendo. A gente aqui precisa dizer para o exterior o quanto nós queremos dele, o quanto nós precisamos dele. Thomas Kelly fala no livro dele que quando a gente culpa a complexidade, na verdade está faltando amor, dedicação por aquilo que importa. Quando a gente se envolve naquilo que é externo, nós perdemos o maior valor que está aqui dentro, que é a raiz da essência, aquilo que é da origem do Criador. E aí vamos lá. Não precisa, às vezes eu falo, eu tenho essa frase. Eu falo, gente, o dia não tem mais 24 horas. O dia tem 8 horas. A gente não tem essa sensação que o dia não tem mais 24? Mas a gente não precisa de mais horas. O que a gente precisa? Próxima imagem, por favor. Olha só. Nós precisamos juntar os nossos pedaços quebrados. As multitarefas, né? Vai nos partindo. O fruto de um coração dividido produz o que, gente? Impureza. Impureza. Vai entrando aquilo que não precisa estar. Vai permanecendo aquilo que não precisa estar. E a palavra de Deus fala em Tiago 1,8: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os teus caminhos. Quando a gente tem muita animação, você já viu uma criança exposta? Leva uma criança a um parque de diversão. Quando ela é exposta a muita motivação, ela fica extremamente agitada, sim ou não, gente? Quando você motiva demais um bebê, o bebê tem uma tendência a crescer uma criança ansiosa, ligada, elétrica, agitada. E nós estamos assim hoje em dia. O livro de Tiago fala assim, olha, quando você está em um constante... Vamos ver o versículo, gente. Eu não quero incomodar vocês, mas não, estou constrangendo vocês, eu vou ler na Bíblia, então. Tem alguém aí que queira ler? Olha lá, então lê, fica de pé. Tiago 1, verso 8. O homem indeciso é instável, é inconstante, é craquelado, é quebrado. O excesso de motivação e exposição nos faz inconstante. A gente corda aqui, a gente corda ali.
Você não é nem sim, nem amarelo, nem verde, nem azul. Porque você tem que ser todo, você tem que segurar todos os pratos de uma vez só. E aí a nossa essência é quebrada. A complexidade da vida entra no nosso ser. A falta de gratidão é uma das características. Às vezes a gente quer mais, quer mais. O mundo diz para nós, tenha mais, se exponha mais. Você precisa ser mais. Você precisa apresentar mais. Você precisa adquirir mais. Mas não faz que a palavra de Deus fala o quê? Sejamos gratos daquilo que a gente já tem. Quando a gente impõe ao exercício, nos expõe ao exercício da gratidão, a gente para. A gente é obrigada a analisar aquilo que a gente tem. A exposição à gratidão nos faz parar para apreciar aquilo que a gente tem. A exposição à gratidão, transformar o nosso coração, faz a gente olhar para aquilo que a gente já conquistou, para aquilo que a gente já é. E obrigatoriamente a gente para diante daquilo que a gente é, daquilo que a gente conquistou. E a gente começa a valorizar aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já é. Se a gente não se expõe à gratidão, a gente se torna o eterno insatisfeito. O eterno insatisfeito. E a nossa essência, exatamente como essa figura, começa a craquelar. Próximo slide, por favor. E o antídoto para isso, gente? Qual que é a fórmula? Qual que é o caminho da gente ser resgatado? Precisamos manter um coração íntegro, puro e não dividido, numa entrega pura e completa a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Esse versículo é importante. Por favor, vamos lá. Olha só, o versículo fala aqui o que, gente? Assim como Eva foi exposta à astúcia da serpente, à mentira da serpente. A palavra de Deus fala que nós temos o risco de sermos o quê? Corrompidos por essa exposição. Por esse excesso de exposição daquilo que não é original, aquilo que não é essência. Nós precisamos resgatar a pureza e a plenitude para alcançar o quê? A estabilidade, porque a instabilidade ela já está do lado de fora desse trem da vida. Nós precisamos buscar a pureza da nossa essência para que haja resgate, para que a gente reintegre, para que a gente junte, não é nem juntar os cacos, porque o oleiro é o próprio Deus. Vocês se lembram lá da figura do oleiro? Quando o profeta vai lá na casa do oleiro e o oleiro está fazendo barro, o oleiro nosso é Deus. Ele pega a nossa essência do barro, porque do barro nós saímos e do barro nós vamos voltar, e aí a gente está quebrado, né? Desintegrado, esfarelado pela complexidade da vida, pelo fardo que nos quebrou, nos curvou. Aí o oleiro chega em nós, pega o barro e faz de novo. E recupera a essência, resgata a essência. E nós voltamos ao quê? A pureza, a plenitude e a estabilidade. Ao equilíbrio. Ao sopro. Quando o próprio Deus pega o pó, a massa e sopra o sopro da vida, e daquele sopro vem o quê, gente? Adão, o primeiro homem, sim, não é? O sopro da vida de Deus precisa estar em nós. Cada vez que a gente identificar que a gente se quebrou, que a gente ficou complicado demais, que a gente perdeu o propósito, que a gente se emaranhou nos planos plural, propósito único. Nós precisamos ir lá na essência e sentir o hálito de Deus, o sopro de Deus de novo, para sermos resgatados, restaurados, retornados à nossa essência. E a chave para estarmos plenos na nossa pureza, refletindo a estabilidade,
Vocês precisam, quem está tirando foto, risca o Mateus 4,12, que essa referência ficou errada. Mas Filipenses 4,12, gente, é essencial esse finalmente nós. Quem tiver aí para possibilidade de abrir, por favor, leia. O meu leitor oficial, outra leitora oficial. Espera aí, que isso é importante. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Quem disse isso, gente? Quem escreveu a carta de Filipenses? Paulo. Ele estava onde quando escreveu isso? Estava na prisão. Ele falou, eu sei passar por todas as coisas, eu sei passar abundância, falta, eu sei estar feliz, com muito, feliz com pouco. Por que Paulo podia ter a tranquilidade, a estabilidade no meio da prisão e falar isso? Porque a essência dele estava resgatada. Foi resgatada. Foi ou não foi, gente? Depois que ele caiu do cavalo, né? Toda a essência, depois de alguns anos, ele foi ensinado na palavra, exposto à palavra, resgatado, e ele se transformou nesse homem de Deus. E ele fala, e ele dá para nós a chave, olha, gente, descubra a forma de estar satisfeito. No pouco, no muito, na carência, na abundância, na falta, no tremor, na complexidade, da velocidade do trem. Nós precisamos resgatar essa essência da simplicidade do propósito, da simplicidade da nossa origem, do nosso nascedor. Eu sei que tem gente aqui que é jovem no Evangelho, que acabou de ser batizado, de ingressar na vida do cristianismo. Tem gente que é maduro aqui na caminhada. A palavra é uma só para todos, para os recém-nascidos da fé, para os maduros na fé. Se a gente achar que a maturidade em Deus, o nosso conhecimento de Deus é suficiente para a nossa caminhada, e a gente não parar para adquirir novamente os planos do propósito, a estabilidade do propósito, nós vamos ficar cada dia mais amarrados. Próximo imagem, por favor. Gente, ao contrário do que a gente pensa, né? Simplicidade é o quê? Liberdade. A partir da simplicidade, eu respiro. Se eu deixo as coisas para trás que não fazem diferença para mim, eu ganho leveza. Eu posso novamente buscar o novo. Se eu deixo o velho para trás, deixemos o velho para trás, como nós lemos nas Escrituras, eu posso adquirir o novo. Eu posso sonhar com algo novo, mas se eu tiver sobrecarregada, minhas malas estiverem tampando a minha visão, provavelmente eu vou cair, né, gente? Quando a gente perde a visão, a gente tropeça. Eu estava no aeroporto e tinha uma senhora assim, de uma estatura bem, né, eu tenho 1,55 m. E essa senhora alta, mesmo uma senhora assim, uns 80 anos, sozinha, mas com muita bagagem, muita bagagem. E ela estava com a bagagem dela arrumadinha. Sentou ali na poltrona perto de mim, mas quando ela levantou, a mala de mão dela, que estava em cima da mala maior, caiu. A bagagem dela estava bem alta. Ela tinha uma mala grande, duas malas grandes, uma mala de mão em cima da mala de viagem e uma bolsa na mão. Quando a mala de mão caiu, ela se desestruturou e ela perdeu o controle de toda a bagagem dela e aquilo tudo foi para o chão. Muito embora o tamanho dela, quase o dobro do meu, ela tem dificuldade de abaixar. Eu vim aqui, corri, juntei a bagagem, organizei de uma forma que ela pudesse carregar de novo. Mas era bagagem demais para uma mulher de 88 anos. E aquilo mexeu no meu coração. E ela estava sozinha. Ela estava sozinha no aeroporto. Aquilo falou tanto no meu coração. Eu falei, onde que essa mulher, nessa idade, sozinha na vida, para onde ela está levando esse tanto de coisa? Eu fiquei pensando, será que ela está se mudando de cidade? Será que nessa idade, né, aos 80, ela não tinha menos de 80? O que uma mulher de 80 anos precisa tanto carregar numa bagagem? Será que ela está levando presente para alguém, né?
Será que ela tem netos, filhos? Será que dentro dessas malas tem muitos presentes? Eu fiquei pensando naquele quadro. Apóstola, já vou terminar. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, será que ela precisava disso tudo? Se ela tivesse os melhores presentes no coração, será que ela precisava carregar tanto presente físico? Eu fiquei fazendo essa analogia. Será que o que ela tem nela mesmo não é melhor e maior do que ela está carregando na mala? E aqui, naquele momento de vulnerabilidade dela ali, ela não conseguia juntar a bagagem, porque o corpo já não se dobrava mais. Alguém precisava carregar, juntar tudo de novo, e eu fiquei prestando atenção. A gente estava na frente do embarque, mas ela foi numa direção contrária, ou seja, o voo dela não era aqueles que estavam ali ainda. Com certeza ela ainda ia esperar mais tempo. Aquilo mexeu comigo. Será que precisa disso, gente? A gente precisa olhar para a gente de vez em quando, sabe? E ver se a gente está carregando, que tudo que a gente está carregando a gente precisa. Porque a liberdade está no simples, olha só. Quando a gente cuida do status, da aparência, do que vão dizer, a gente se embaraça. A gente está sempre preocupado na nossa imagem, naquilo que vão pensar de mim, naquilo que vão esperar de mim. A gente constrói, às vezes, situações que a gente nos implica uma responsabilidade, porque as pessoas que requerem de nós uma resposta. E a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar daquela aparência. Eu não vou nem falar dos influenciadores. Tem hora que eu olho para esse quadro de rede social, eu fico pensando, gente, o que está acontecendo com as pessoas? Agora é uma dancinha, né? Todo mundo faz. Será que não tem? Cadê a essência? Cadê a autenticidade? Será que a autenticidade não chama mais atenção? Gente, que mundo que nós estamos vivendo, que a autenticidade, a individualidade, a diferença não atrai mais? Tem que ser todo mundo igual, fazendo uma dancinha. A pureza de coração é deixar. Richard Foster, gente, eu tenho aí no final as bibliografias. Depois, se vocês quiserem aprofundar nessa disciplina, vale muito a pena. Richard Foster fala que a pureza de coração é desejar uma só coisa. Desejo o principal. Permaneçam ligados ao principal. Sejam densos, formados, firmados no principal. Uma só coisa. Uma só coisa. Próxima figura, por favor. Aí esse quadro representa a complexidade da manutenção, né? Da manutenção das coisas da vida. E olha quando a gente transporta as coisas da vida para o reino de Deus. Olha o que acontece. Você acha que a gente vê asteroides trombando com asteroides, planetas trombando com planeta, gente? Na organização do firmamento, a Terra já se chocou com alguém. Às vezes cai um meteoro, mas muito menor do que pode nos abalar. Então essa estrutura da nossa vida, ela pode ser ajeitada, ajustada, equilibrada no padrão do reino. A simplicidade precisa governar nossas vidas. A simplicidade precisa estar no centro da nossa vida. Quando o centro está correto, equilibrado, tudo o resto torna-se ordeiro. As donas de casa aqui, os homens fecham os ouvidos, mas nós somos o centro da nossa casa. A gente precisa se manter equilibrado. Amém, mulheres? Homens, vocês são o restante da órbita. Vocês são o astro, né? Os maiores, porque a vocês Deus deu o poder de ser o provedor, o equilíbrio, aquela força. Essa mulher é o dia a dia, é a manutenção dos filhos, é a organização da casa. Nós precisamos ter esse equilíbrio, esse eixo estável. Porque senão todo o resto vai virar um terremoto emaranhado. Vamos ficar de pé, gente, para encerrar? E aí no finalzinho, são as referências, tá?